quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, o versículo de número 1. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Mateus capítulo 24, o versículo de número 1. Quinta-feira, eu prometi que ia falar hoje sobre sinais da volta de Jesus. E eu quero que você caminhe bem atento comigo essa noite. E eu espero que esta palavra traga luz ao nosso coração. Você concorda comigo? Diz amém. Quem encontrou? Mateus 24, versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente nesta noite com graça. Te agradecemos o nome de Jesus. De quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 24. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 1 e o versículo 2, que você acompanha bem comigo esta mensagem hoje. O versículo 1 e o versículo 2 é a última vez que Jesus entrou no templo em Jerusalém. O texto diz que Jesus estava no templo e os discípulos começaram a mostrar para Jesus a estrutura do prédio, que era algo fenomenal. E quando eles mostraram para Jesus a estrutura do prédio, do templo, Jesus virou para os discípulos e disse assim: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando sobre a destruição ali do templo de Jerusalém. E o que Jesus disse aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído pelas tropas romanas sob o comando do general Tito. Então no ano 70 o templo ele é totalmente destruído. Aquilo que Jesus disse se cumpriu. Mas quando a gente está no versículo 3, então observa, versículo 1 e 2, Jesus sai do templo, nunca mais volta. Ele diz que o templo seria destruído no ano 70, 40 anos depois o templo é destruído. Mas no versículo 3, Jesus agora está no Monte das Oliveiras. Preste atenção. E quando Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos que escutaram Jesus dizendo que o templo seria destruído, os discípulos ficaram curiosos. E eles associaram a destruição do templo com a volta de Jesus. Então, eles no Monte da Oliveira, eles perguntaram para Jesus, no versículo 3. Eles disseram para Jesus: Jesus, qual é o sinal da tua vinda? E qual é o sinal dos fins dos tempos? Ou o sinal do fim do mundo? Por que eles perguntam isso para Jesus? Eles perguntaram isso para Jesus porque Jesus havia terminado de dizer que o templo seria destruído. Então agora os discípulos estão curiosos e eles querem saber. Eles queriam que Jesus dissesse para eles qual era o sinal que eles deveriam estar atentos. Qual o sinal que iria acontecer para que eles soubessem: olha, esse sinal, o dia que acontecer isso, é a vinda do Messias, é a vinda de Jesus, ou é o fim do mundo. E é interessante, irmãos, que essa pergunta, talvez é a pergunta que
nos dias de hoje, nós gostaríamos também de fazer para Jesus? Talvez essa é a pergunta que a gente também gostaria de dizer: Jesus, qual é o sinal dos fins, ou do fim do mundo? Qual é o sinal da tua volta? Talvez eu e você gostaríamos de fazer essa pergunta para Jesus, mas talvez não seja necessário, porque os discípulos já fizeram, e Jesus já respondeu, e é o que eu quero pregar para essa noite. Está entendendo até aqui? Diz um glória a Deus comigo. Então, diante da pergunta que eles fizeram para Jesus, qual era o sinal? Jesus não responde o dia nem a hora. Jesus não vai falar nem o dia e nem a hora da sua vinda. Mas Jesus, ele vai falar para os discípulos sobre alguns sinais que eles deveriam estar atentos. Jesus vai mostrar aqui em Mateus capítulo 24 e também no capítulo 25, alguns sinais que eles precisavam estar atentos, que esses sinais indicavam ou indicariam uma volta de Jesus. E como o meu tempo é muito curto, porque o nosso culto é bem chuto, eu vou tentar fazer um resumo do resumo, rápido, para você entender algo. Como nós podemos e precisamos ficar atentos. Quem está comigo diz um glória a Deus. Então o versículo 4, olha comigo por favor. O versículo 4 diz assim, versículo 3 eles perguntaram, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira coisa que Jesus diz, Jesus dizendo para eles assim, olha, primeira coisa, vocês não podem se deixar enganar. Vocês precisam ficar atentos para ninguém enganar vocês, porque muitos virão e dirão que sou eu. Muitos virão e dirão assim, eu sou Cristo, mas serão falsos. Essas pessoas virão para tentar enganar vocês, dizendo que sou eu. Então a primeira coisa que Jesus diz para eles, o primeiro sinal que Jesus dá, fique atento para que ninguém te engane. Quem entende até aqui diz amém. Eu separei pelo menos 3 malucos que se dizem ser o Cristo. Primeiro, talvez você já ouviu falar, o Henrique Cristo. Quem já ouviu falar dele? Tem até uma foto ali, não sei se os meninos vão conseguir mostrar. E o Henrique Cristo, né, passou na televisão, dizia, meu pai. Perguntaram para ele, mas você não viria nas nuvens? Ele disse, claro, eu ando de avião. Então, primeiro, isso lá, o Henrique Cristo. Esse homem que se diz ser Jesus, se diz ser o Filho de Deus. E por incrível que pareça, ele tem seguidores, pessoas que acreditam nele. Mas Jesus estava dizendo, olha, fique atento, não deixe ninguém enganar vocês. Um outro homem, em 1992, na Sibéria, na Rússia, um homem chamado, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, Vissarion. Esse homem também se declarou ser Jesus. Passou a se vestir daquela forma e declarou que era Jesus. E também conseguiu vários seguidores. Um outro homem nos Estados Unidos, chamado Michael. Esse homem nos Estados Unidos, ele previu o fim do mundo, e ele disse que o fim do mundo seria dia 31 de outubro de 2007, mas ele está ali atrás das grades, porque ele abusou de uma das seguidoras, de uma das mulheres que o seguiam, acreditando que era o Cristo, e ela o denunciou, e ele foi preso. Pessoas que vão dizendo ser Cristo, que receberam uma revelação. Esses 3 homens afirmam que receberam uma revelação. Esses 3 homens afirmam que são enviados de Deus, enfim. Mas o que Jesus estava dizendo? Jesus disse para os discípulos, olha, a primeira coisa, não deixe que ninguém vos engane. Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim, fique atento. Tem que ficar atento, irmãos. Depois o versículo 6, olha comigo rapidinho, por favor. Versículo 6 diz assim, Jesus agora vai continuar dizendo, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, mas não vos, me ajuda a pregar, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Olha que importante essa fala de Jesus.
Jesus vai dizer para os discípulos assim: olha, vocês vão escutar sobre guerras, sobre rumores de guerras, vocês vão escutar sobre ameaças de guerras, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ver guerras. Mas Jesus está dizendo assim: mas não se assustem quando escutar falar de guerra, não se assuste quando vocês virem guerras. Jesus dizendo: ainda não é o fim. Hoje a gente está acompanhando uma guerra na Ucrânia. É triste, lamentável. Precisamos orar muito. Precisamos orar. Precisamos orar por aquela nação. Precisamos orar por aquelas pessoas que estão lá. É uma realidade? É uma realidade. Nós estamos acompanhando o desfecho aí dessa guerra. Alguns acreditam que é perigoso, alguns têm receio de estourar uma terceira guerra mundial, por causa do que está acontecendo ali. Essa invasão da Rússia contra a Ucrânia. É lamentável. Nós precisamos orar. Quando olhamos as cenas das pessoas sofrendo, é lamentável. E alguns, ao olhar para essa situação, estão pensando assim: olha, a guerra é o fim. Olha a guerra, olha a Rússia, olha, entrou, Jesus está voltando, olha, isso é o sinal de que Jesus está voltando. Mas o que Jesus diz? Jesus assim: vai haver guerra, vai haver rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Irmãos, desde que o mundo é mundo, existem guerras. 1914, tivemos a Primeira Guerra Mundial, e os pregadores em 1914 pensavam: guerra mundial. Em 1939 tivemos a Segunda Guerra Mundial. Talvez muitos pensaram: é um sinal, olha, é a volta de Jesus, é uma guerra mundial. Em 2003, de 2003 a 2011, nós tivemos a guerra no Golfo. Israel tem uma luta, uma guerra constante contra os palestinos. Eles vivem em guerra. No Rio de Janeiro, o tráfico está em guerra com a polícia, o tráfico está em guerra, um morro contra o outro, a gente vê isso constantemente. Enfim, se guerra fosse o único sinal da volta de Jesus, Jesus diria assim: se vocês escutarem sobre guerra, fiquem atentos, eu estou voltando. Se vocês escutarem a guerra, se acontecer uma guerra no mundo inteiro, é a minha volta. Mas Jesus disse: vocês vão ouvir guerra, vão falar de guerra, mas ainda não é o fim. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então a gente precisa ficar atento. Ainda Jesus ainda disse assim: não vos assusteis. Então quando a gente tem a Bíblia, irmão, a gente lê a Bíblia, a gente vê uma situação dessa, a gente fica triste, a gente fica preocupado. Pode ter algum problema, pode ter alguma recessão, infelizmente. Isso pode respingar em algum aumento das coisas, infelizmente. Então o que a gente precisa fazer? Orar. Mas Jesus diz: não vos assusteis. Versículo 7, versículo 8, olha comigo na tua Bíblia, diz assim. Quem encontrou diz amém. Portanto, se levantará nação contra nação, Rússia contra a Ucrânia, reino contra reino. Haverá o que, gente? Fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas o quê? O princípio das dores. Tudo isso, meus irmãos, temos visto e escutado desde que nós nascemos. Nós escutamos falar dessas coisas: guerras, fome. Alguns dias atrás eu estava aqui dizendo para vocês: irmãos, vamos ajudar as crianças da África que estão com fome. Peste. Olha o que foi a pandemia de 2020 a 2022, né? A gente ainda está aí no finalzinho. Quando entrou a pandemia, o que muitos de nós pensamos? É o sinal, é a volta de Jesus. Olha aí, fechou a igreja. Olha aí, todo mundo de máscara. Olha aí, no mundo inteiro. Mas o que Jesus disse? Vai ter peste, mas é apenas o início. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, de 2009, 2010, nós tivemos H1N1. Espalhou para todo canto.
Se a gente olhar um pouquinho na história, em 1918 a 1920, a gente teve a gripe espanhola, peste. A peste negra, em 1346 a 1352, varreu a Europa. Alguns estudiosos dizem que a Europa levou quase 200 anos para recuperar. Varreu a Europa. Agora, o que a gente precisa entender? Quantas notícias dessas nós já escutamos ao longo da vida? Várias. E o que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Está na Bíblia, meus irmãos. Jesus está dizendo, tudo isso não é o sinal apenas. Tudo isso junto, talvez a guerra, tudo são sinais, mas não é o sinal, não é um único sinal, fazem parte. Mas Jesus está dizendo, não é o fim, isso é o início ou o princípio das dores. Jesus também falou em Mateus 24, sobre os falsos profetas. Jesus está explicando para os discípulos, olha, vão levantar falsos profetas, homens que vão enganar o meu povo. Você já escutou sobre falso profeta? Sim ou não, gente? Um tanto. Jesus disse, vai se levantar profetas que vão tentar enganar até mesmo os meus escolhidos. Jesus falou também em Mateus 20. Jesus também falou em Mateus 24, que o sol iria se escurecer, a lua também não daria mais a sua luz. São vários sinais. Se a gente lê Apocalipse, nós vamos encontrar outros sinais. Mas o que eu quero trazer para a igreja é que a gente não pode ficar apenas olhando para um sinal, para uma coisa que está acontecendo e afirmar e dizer, aí, não. Jesus está dizendo, isso é o início. Então qual é a minha preocupação, minha amada igreja? É da gente se tornar discípulos que olham apenas para os sinais externos, só para os sinais que estão fora da igreja. A gente só olha para o que está acontecendo fora da igreja, para a gente afirmar a volta de Jesus. A primeira guerra, agora Jesus volta. A segunda guerra, Jesus está voltando. A liberação do aborto na Colômbia. Jesus está voltando. Irmãos, deixa eu te perguntar, liberou o aborto na Colômbia, você vai abortar porque liberaram? Fala para mim. Se liberou o divórcio, você vai divorciar porque liberaram? Sim ou não? Não. Pode liberar o que for, mas nós temos o nosso princípio, que é a palavra de Deus. Então a gente não pode ir pegando a guerra na Ucrânia, agora Jesus é o... Não, Jesus está dizendo, é o início. Então a gente não pode olhar só para as coisas que acontecem lá de fora, nós precisamos olhar para dentro. Nós temos que olhar para dentro da igreja também, porque Jesus disse, os sinais externos vão acontecer, mas não se assustem, não tenham medo. Mas ele olha assim, mas ele diz assim, mas também a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para os sinais dentro da igreja, porque os sinais da volta de Jesus, e Jesus está para voltar, claro. Jesus está à porta para voltar, claro. Tudo vai contribuindo para a volta de Jesus, claro que sim. Eu só não posso olhar para um evento e dizer que aquele evento é o que está apontando para a volta de Jesus. Eu tenho que também olhar para dentro, porque os sinais são fora da igreja, mas os sinais também são dentro da igreja. Então eu venho pregar para vocês essa noite. Eu quero fazer um convite para você, para a gente também olhar para onde? Para dentro da igreja. Olhar para onde? Para dentro de mim. Diz comigo, olhar para onde? Dentro da igreja. E olhar para onde mais? Dentro de mim. Versículo 12, versículo 14. Olha comigo rapidinho. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será... Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que com o passar do tempo, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Não de todos, de muitos, mas não de todos.
Mas Jesus também está dizendo, aquele que perseverar, esse será salvo. Então, peraí, se eu olhar para dentro da igreja, como todo, não só nós aqui da Batista Vida, mas se a gente olhar para a igreja no mundo, nós vamos perceber que muitos já se esfriaram. Se a gente olhar para a igreja nesses 2 anos de pandemia, nós vamos perceber que muitos se esfriaram. Muitos esfriaram, mas não foram todos, porque você está aqui. Então Jesus está dizendo assim, olha, vai multiplicar as coisas, a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, mas não é de todos, de muitos, mas não são de todos. E o versículo 14 diz, e o evangelho será pregado a toda a nação. Quem é que vai pregar o evangelho nos 4 cantos da terra? Aqueles que não se esfriaram. Então se o versículo 12 diz, uns vão esfriar, o versículo perseverar. Mas o versículo 14 vai dizer, quem é que vai pregar? Eu e você, se nós não tivermos esfriado no meio do caminho. Tem um crente aqui comigo essa noite? Então, o que eu preciso saber sobre a volta de Jesus? Primeira coisa, que eu não posso esfriar. Está tendo guerra, não está tendo guerra, está tendo peste, não está tendo peste, está tendo Covid, não está tendo Covid, com máscara, sem máscara. O que eu preciso entender? Qualquer hora Jesus vai voltar. Eu não posso esfriar. Versículo 30. Vamos lá, irmãos, que é muita coisa, eu tenho que correr. Versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aqui Jesus está dando ênfase, porque ele ainda continua o discurso. E aqui Jesus está dando uma ênfase na promessa da sua vinda. E ele está dizendo o seguinte, olha, o Filho do Homem virá com poder e glória, e todos verão. O dia que Jesus voltar, não é simplesmente, cadê o Luciano, cadê isso? O que aconteceu? Não, vão saber o que aconteceu, porque a Bíblia está dizendo, Jesus disse que aparecerá um sinal no céu. Ele também diz que será como um relâmpago que sai do oriente, se mostra do ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus virá com poder e glória para buscar a sua igreja. Ou seja, Jesus dizendo, ele vem com um relâmpago, de repente ele vem. E o que isso diz, irmãos? Isso fala da urgência, da surpresa da vinda para recolher os seus. Então, qual a importância de nós, igreja, vivermos a expectativa da volta de Jesus? A gente tem que viver essa expectativa todo dia, porque se a gente perde a expectativa, a gente para de anunciar o reino dos céus. A gente se acomoda, a gente fica frio, a gente para de pensar no céu, para de pensar na volta de Jesus, para de pregar o evangelho, porque vai demorar. Não, Jesus está dizendo também que ele virá de uma forma surpresa, a urgência da volta de Jesus. Alguns só se despertam para a volta de Jesus os dias que escuta falar de guerra. Alguns só despertam para a volta de Jesus o dia que... Alguns só despertam para a volta de Jesus o dia que acontece uma tragédia, como alguma tragédia como essa que aconteceu lá no Rio. Alguns só despertam a preocupação para a volta de Jesus quando alguma coisa... volta de Jesus.
Obrigado, Léo. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus bem forte. Eu tenho que ter a mesma expectativa da volta de Jesus, da expectativa que eu estava de alguém me salvar aqui hoje. Uma hora ele vem, uma hora alguém percebe. Digam glória a Deus bem forte aqui essa noite. Então caminha comigo. Versículo 42 diz assim, olha comigo na sua Bíblia. Versículo 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus está dizendo que nós precisamos vigiar, porque a gente não sabe a hora. Então olha só, irmãos, tem muito crente, principalmente quando a gente tem muitos anos de cristão, tem muito crente que vai se achando expert sobre os sinais da volta. Então ele fica analisando tudo que está acontecendo, ele é expert nos sinais da volta. Mas a gente precisa entender uma coisa: primeiro, ainda tem muita coisa para acontecer, mas da mesma forma Jesus está dizendo, vigia, crente, porque nós não sabemos o horário. Porque você e eu precisamos lembrar de uma coisa: eu não sei quando a morte vai chegar para mim. Então quando a morte chega, é como se fosse a volta de Jesus para quem morre. Porque o que morre com Jesus, ele fecha os olhos aqui na terra e abre os olhos diante dele no céu. Então que dia que eu vou morrer, eu não sei. Então eu tenho que estar atento. Por isso que Jesus está dizendo, não fica só olhando para a guerra, não fica só olhando, mas ainda falta isso, o dia que acontecer aquilo. Não, ele diz assim, olha para dentro, olha para a igreja, olha para você, não se esfria e vigia, porque ele pode vir de um abrir e piscar dos olhos, você pode escutar a trombeta tocar, mas também você pode deitar essa noite e não acordar mais. Quem está aí? Versículo 44, até o versículo 51, eu não vou ler todo, mas olha uma coisa interessante, olha para mim por gentileza. Jesus, falando dos sinais, Jesus vai contar 3 parábolas. Quantas parábolas? 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta, ele vai falar aqui do versículo 44, ele vai falar sobre 2 servos. E ele vai dizer no versículo 44 até o versículo 51, que os 2 servos estavam esperando a volta do seu senhor. Mas enquanto o senhor não vinha, um servo oprimia o outro. Um servo estava maltratando o outro na expectativa da volta. Agora olha só o que diz o texto no versículo 50. Versículo 49 diz assim, versículo 48, mas se aquele mau servo dizer no seu coração, o meu senhor tarde virá, versículo 49, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia que ele não espera, a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está dizendo nessa parábola de 2 servos que estão esperando, mas um pensou assim, o meu senhor vai demorar a voltar. Então ele começa a oprimir o outro. Mas Jesus está dizendo que aquele que oprime o seu próximo, que oprime o seu irmão, Jesus está dizendo aqui, olha, eu vou colocá-lo no lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus me ensina aqui, irmãos? Que nós temos que olhar para nós, olhar para a igreja. Enquanto nós estamos aqui na igreja, esperando a volta de Jesus, o recado dele para mim e para você é: não oprima o seu irmão em Cristo. Pegou ou não pegou? Enquanto eu estou esperando a volta de Jesus, eu não posso oprimir o Isaías. Ainda que eu sou o pastor dele, mas eu não posso oprimi-lo. Se eu fosse líder, eu não posso oprimi-lo, eu não posso oprimir o meu irmão. Jesus está ensinando isso, que na igreja a gente não deve oprimir um ao outro, enquanto nós estamos esperando, porque você corre o risco de ser lançado onde haverá pranto e ranger de dentes, porque você, na espera de Jesus, oprime o seu irmão. Olha que sinal. Então o que Jesus está ensinando? Em vez de ficar preocupado com guerra, com peste, olha para você, não se esfria, vigia, e não oprima o teu irmão. Tem um crente aqui comigo essa noite? Então não é apenas a guerra na Ucrânia que a gente tem que ficar preocupado.
Mas é você aqui na igreja não oprimir seu irmão. Não é só a gente olhar e dizer, o Putin está oprimindo a Ucrânia. Que esse homem é do demônio. Mas talvez Jesus está olhando para a igreja no Belo Vale e tem um Putin aqui dentro oprimindo outro irmão chamado Ucrânia. Jesus está dizendo, olha para dentro. Tem um crente aqui comigo essa noite. Capítulo 25. Se você olha do versículo 1 até o versículo 13, eu não vou ler. Não dá tempo. Eu ia precisar de umas 2 horas para pregar essa mensagem. Capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Jesus vai contar a segunda parábola. Olha para mim, por gentileza. E nessa parábola, Jesus vai falar das 10 virgens. De quantas virgens? 10. As 10 saíram com a lâmpada para esperar o noivo. Todas estão esperando. Para esperar o noivo com azeite na mão. As 10 dormiram. De repente alguém gritou, eis que veio o noivo. As 10 acordaram. 5 eram prudentes. Elas tinham azeite de reserva, encheram a lâmpada e acenderam a lâmpada. Outras 5 eram nécias, loucas, não levaram azeite de reserva. Quando o noivo anunciou que estava chegando, suas lâmpadas estavam apagadas. A Bíblia diz que o noivo chegou, as que tinham azeite entraram, ele fechou a porta, e as outras que esperavam, mas não tinham azeite na lâmpada, ficaram do lado de fora. O que Jesus está ensinando? Ao invés de olhar para a guerra, ao invés de olhar para a peste, ao invés de olhar para isso, para aquilo, olha para si. Como é que está a tua lâmpada? Tem azeite? Que azeite é esse, pastor? É a unção do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Tem alguém aqui, irmãos? Então o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando não é apenas a guerra, mas é você manter a sua lâmpada acesa, é você manter a tua vida com azeite, é você estar cheio da presença do Espírito Santo. Cadê os crentes dessa igreja que podem dizer um glória a Deus? Olha o versículo 13. Jesus termina dizendo, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a gente precisa ter azeite. Terceira parábola que Jesus conta, eu vou terminar. Está vendo como é que Jesus está ensinando para os discípulos? Que os sinais lá fora são importantes? São. Mas tem algo que a gente tem que levar muito mais em consideração, que é olhar para onde? Para dentro. Não só para dentro, para mim. Agora ele vai contar outra parábola. Jesus conta a parábola agora sobre os talentos. Aguenta essa aí. Sobre quem? Talentos. Jesus conta na parábola que o Senhor chama seus servos, 3 servos. Entrega 1 talento para um, entrega 2 talentos para o outro e entrega 5 talentos para o outro. Na parábola, irmãos, o Senhor vai embora e depois ele volta. Essa parábola está tipificando Jesus, que nos deu talentos, foi ao céu e uma hora ele vai voltar. E Jesus conta na parábola que quando o Senhor volta, ele chama os 3 para os 3 prestarem conta. O que tinha 5 talentos multiplicou, estava com 10. O que tinha 2 multiplicou, estava com 4. Mas o que tinha 1 talento disse para o seu senhor assim: Senhor, eu sei que o Senhor é duro, eu sei que o Senhor é exigente, então sabe o que eu fiz? Eu enterrei o meu talento. E agora que o Senhor voltou, eu estou desenterrando ele para te entregar. Jesus diz que o Senhor falou assim: pega o talento desse que tem 1, dá para o que tem 5. Olha comigo no versículo 28, Mateus 25, 28. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Versículo 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus está ensinando com essa parábola? Jesus está ensinando, tem muito crente preocupado com guerra, tem muito crente preocupado com peste, mas não se preocuparam com uma coisa: eles enterraram seus talentos. Então, minha amada igreja, a gente pode olhar para os sinais? Pode. Claro que podemos. É importante? É. Mas a gente tem que olhar para nós.
Cadê o talento que Deus te deu? Você está usando ou você enterrou? Jesus está ensinando isso para nós aqui. Em vez de ficar olhando, não, olha para você, cadê o teu talento? Cadê o talento que Deus colocou na tua mão para você servir Ele? Você enterrou? Porque Jesus está dizendo o seguinte, a parábola é essa: o que enterrou, o dia que o Senhor voltou, Ele não gostou daquilo, colocou para fora onde havia pranto e ranger de dentes. Então é preciso olharmos para nós, é preciso fazermos perguntas. Vou terminar. Estou vigiando? Estou vigiando minha vida, minha conduta, o que eu falo, o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu faço? Eu tenho que olhar para mim, porque os dias estão próximos, claro que estão, mas eu tenho que olhar para mim. Eu me esfriei na fé, eu ainda estou no primeiro amor, naquela unção, no fogo, no batismo do Espírito Santo. Eu tenho que olhar para mim. Eu esfriei no amor, porque a Bíblia diz que o amor de muitos vão esfriar. Eu me esfriei, eu não me importo mais com o sofrimento do outro, não me importo mais com meu irmão. Eu esfriei no amor. Eu não importo de ver uma pessoa lá no meu trabalho, perdida, ela vai para o inferno se morrer, mas eu não ligo, eu não falo de Jesus para ele. Eu continuo pregando o Evangelho, eu continuo falando de Jesus. Eu tenho azeite do Espírito Santo na minha lâmpada ainda, ou minha lâmpada apagou? Eu estou oprimindo alguém na igreja, eu estou oprimindo as pessoas na igreja, ou eu estou ajudando? Eu enterrei meu talento, ou eu estou multiplicando o talento? Perceba, igreja, que os sinais para a vinda de Jesus estão fora da igreja, mas também estão dentro. Então o que vai adiantar a gente saber tudo dos sinais e ficar dizendo, ó, está voltando, mas quando você olha para você, perdeu o azeite, enterrou o talento, está oprimindo as pessoas na igreja, Ele vai voltar e você não vai. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus essa noite. Como que Jesus termina esse assunto? Jesus termina esse assunto nos mostrando que enquanto Ele não volta, nós temos que olhar os sinais externos e os sinais internos. Mas a gente não pode viver indiferente ao próximo. E por isso, se você ler Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46, Jesus vai falar algo interessante. Jesus vai falar assim, olha, eu tive fome, tu me deste de comer. Irmãos, tudo isso é Jesus ainda está respondendo a pergunta dos discípulos. Qual é o sinal da tua vinda? Jesus falou isso tudo. Ele não falou só guerra. Aí Jesus termina dizendo o seguinte, ó: quando o Filho do Homem vier, Ele dirá, vinde benditos de meu Pai. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Estive nu, me destes de vestir. Estive doente, me visitastes. Era forasteiro, me recebestes. Aí eu te pergunto assim, Senhor, mas como? Quando que nós fizemos isso? Vocês fizeram isso quando fizeram aos pequeninos. Quando você vestiu alguém, você estava vestindo a mim. Quando você deu de comer a alguém, você estava dando de comer a mim. Quando recebeu alguém que precisava, você recebia a mim. Jesus diz isso, e para esse Jesus diz, pode entrar. Mas há um outro grupo em Mateus 25, versículo 31, que Jesus diz para eles assim, apartai-vos de mim, para o pranto, choro e ranger de dentes. Mas por que, Senhor? Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive nu, não me destes de vestir, era forasteiro, não me hospedaram. Eles perguntam, Senhor, quando é que não te vestimos? Jesus diz, quando não fizeste por alguém, por um pequenino. Quando você viu alguém com fome e não deste de comer, negou a mim. Viu alguém precisando de vestir, não vestiu, negou a mim. Viu que alguém precisava ser hospedado, não hospedou, negou a hospedagem para mim. O que Jesus está ensinando, irmãos? Eu vou terminar. Jesus está ensinando que não adianta eu saber tudo dos sinais lá fora e ficar frio espiritualmente, perder o azeite da lâmpada, enterrar meu talento, oprimir o meu próximo e não estender a mão a quem precisa. Se tem um sinal que eu tenho que ficar atento, sabe qual é? Como está a minha vida?
Porque se Jesus me chamar hoje, como pastor, irmãos, eu oro para criança que acaba de nascer, visito criança que acaba de nascer, entro no hospital, que alguém que estava bom ontem, de repente está no hospital, e várias vezes, alguém que eu conversei à noite, no outro dia me chamam para vir fazer o sepultamento. Ou seja, a vida passa assim. Então o maior sinal, não importa o que está acontecendo lá fora, se eu estou cumprindo o que Jesus quer, se a minha vida está no altar, se Ele vier hoje rasgar o céu como um relâmpago, estou pronto para subir. Mas se a morte chegar hoje, estou pronto para subir. É melhor do que saber todos os sinais, mas estar com a vida toda avacalhada.